Olá, sejam muito bem-vindos à Escola de Atividades Gravitacionais, a nossa escola de levitação. Hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver com a levitação emocional, com a levitação do corpo emocional, ou do segundo corpo, como chama o Robert Monroe. Eu queria dar um aviso também que esse domingo vai ter um especial levitado, um especial sobre levitação. Então, para acompanhar aí as pesquisas, se inscreve no canal. Deixa seu like se você gosta de projeção e levitação e vamos em frente. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes da projeção astral. É onde foi lançado pela primeira vez o termo estado vibracional, com uma técnica para se chegar ao estado vibracional. Foi lançado também a ideia da autopesquisa da projeção. O Robert Monroe fala várias vezes nesse livro que o único jeito de você comprovar a existência do segundo corpo é com a experiência própria repetida. E ele também fala do laboratório humano, que ele se coloca como um laboratório humano para a pesquisa. Esse livro também é muito importante para a relação da projeção com a levitação, porque nos primeiros capítulos ele conta como que ele começou a ter experiências fora do corpo, né? Que foi por acaso. E ele foi muito influenciado pelo hobby dele, que era voar de avião, então isso ajudou muito. O Valdo Vieira também fala que piloto de avião tem mais facilidade para esse tipo de experiência. E ele também fala do comando de flutuação. As projeções... Ele sugere que as projeções sejam alcançadas através do comando de flutuação do segundo corpo, que seria o corpo emocional, na nomenclatura aqui do Robert Monroe. Aí nesse capítulo 16 aqui ele apresenta como que ele acha que deve ser feita a técnica para começar a ter experiências fora do corpo, onde você pode treinar a levitação do corpo emocional. No decorrer deste livro, tenho feito diversas referências a um fato óbvio. A única maneira possível de um indivíduo analisar a verdade do segundo corpo e a existência dentro dele é pela experiência própria. Ele ensina aqui uma técnica, então, porque ele diz que acredita que todo mundo pode experienciar a existência nesse segundo corpo. É só uma questão de treino. Ele fala que a experiência dele leva ele a crer que todos os seres humanos deixam o corpo físico à noite e que isso vem há muito tempo ao longo da história se repetindo, todas as culturas relatam isso. Mas ele fala que a prática consciente e voluntária dessa experiência já não é tão comum assim. Agora, como fazer para ter essa experiência? A primeira barreira que você tem que ultrapassar é a barreira do medo. Ele coloca aqui como sendo a barreira mais difícil de você ultrapassar. A primeira barreira e a mais difícil. Ele diz que esse medo pode se apresentar de várias formas. A mais evidente é o medo da morte. A pessoa acha que morreu, né? Várias experiências, principalmente as primeiras experiências, as pessoas relatam e dizem que ficaram com muito medo na hora e acharam que morreram e quiseram voltar para o corpo de todo jeito e acabaram perdendo essa experiência. Então ele diz que repetir o processo 18 ou 20 vezes é o que finalmente faz você reunir coragem suficiente e curiosidade para permanecer fora do corpo mais do que alguns segundos. Outro medo também que tem a ver com o medo da morte, é se a pessoa vai conseguir voltar. Mesmo que a pessoa não ache que tenha morrido, às vezes as pessoas têm medo de que não consigam voltar para o corpo, né? E o terceiro medo básico é o medo do desconhecido, porque no extrafísico as coisas funcionam de uma maneira diferente. O padrão de construção de formas, a velocidade da reação dos pensamentos, é tudo diferente. Então isso pode assustar um pouco quando a gente está aqui acostumado com a rigidez física. E o outro medo são os efeitos consequentes no corpo físico. Os 3 primeiros medos que ele falou eu já tive, né? Mas esse daqui que ele fala eu tive ao contrário. Ele fala que as pessoas podem ter medo dessas experiências causarem mal para o corpo físico delas, né? Eu já tive o contrário, eu achar que o fato de eu não conseguir me projetar era devido a algum problema do corpo físico. Que eu tivesse alguma doença, algum tumor, por exemplo, que estivesse impedindo, às vezes, eu sair do corpo, porque nas primeiras experiências, às vezes, doía para sair.
Mas eu acho que era só a pressão energética, energia muito densa, sem trabalhar e muito intoxicada, fazia eu não conseguir sair do corpo. Aí ele coloca como você vai se livrar desse medo. E ele diz que não conhece outro jeito, a não ser por cautelosos passos iniciais que criem conhecimento íntimo. E pouco a pouco, à medida que você avança. Então é o conhecimento, é o autoconhecimento, é entender como é que esses processos da projeção funcionam. Ver outros relatos de outras pessoas, você vai ver que as suas experiências são iguais às das outras pessoas, a paralisia do sono, o barulho na cabeça, e tudo isso você vai vendo que é comum, vai entendendo por que isso acontece, e aí você vai perdendo medo e vai tendo controle daquela situação. Então, como fazer propriamente a projeção? O primeiro passo que ele coloca, não sei se dá para ler daí, é a relaxação, que é a capacidade de descontrair-se. Ele coloca isso como um requisito básico preliminar, tanto física quanto mental. E ele diz que tem muitas técnicas para isso e que a gente deve selecionar o método que melhor funcionar para a gente. Ele dá alguns exemplos aqui, como a auto-hipnose, que ele sugere que seja aprendida com um hipnólogo experiente, que é bem difícil de encontrar, porque ele diz que a maioria que assim, é difícil você encontrar alguém que pratique a hipnose com responsabilidade, né? Inclusive tem alguns hipnólogos que ficam brincando com regressão de vida passada sem nem entender disso. Isso é meio perigoso, né? Você pode virar a cabeça de alguém aí. Então, hipnólogos, cuidado. Principalmente vocês que não sabem como funcionam os mecanismos de saída do corpo, de contato com consciências extrafísicas. A segunda técnica que ele coloca é a do estado do sono fronteiriço. É você tentar manter sua mente concentrada até você ultrapassar a barreira da vigília e chegar no sono sem deixar a mente perder a lucidez. Então a técnica que ele coloca é o seguinte: deite-se de preferência cansado e sonolento. Quando se descontrair e começar a cair no sono, mantenha a atenção em alguma coisa, qualquer coisa, com os olhos fechados. Uma vez conseguindo manter indefinidamente o estado fronteiriço sem cair no sono, é sinal que passou pelo primeiro estágio. Entretanto, é padrão normal cair no sono muitas vezes durante esse processo de aprofundamento da consciência. Você perceberá que teve êxito quando sentir monotonia e desejar que aconteça mais alguma coisa. Eu acho um pouco complicado o jeito que ele coloca as coisas, mas ele mesmo depois ele fala que não é tão complicado assim, que depois que você adquire a prática, as coisas vão ficando mais naturais. Mas basicamente seria você deixar o corpo físico, esquecer completamente o movimento dele, colocar a sua atenção na sua consciência ou no seu corpo mental e concentrar em alguma ideia ou algum objeto e ficar ali tentando se manter fixo naquela ideia e deixar o corpo dormir. A outra técnica que ele coloca seria indução por drogas, mas ele diz que essa técnica não é boa porque você vai conseguir a relaxação física, porém em troca da sua lucidez e da sua consciência. Então não adianta. Aí o segundo passo depois da relaxação é o estado vibracional. Ele diz que quando você atingir o estado vibracional, não vai ter dúvida nenhuma de que atingiu ele. Então é uma experiência bem marcante. Aí aqui ele coloca a ideia do laboratório humano, né? Ele diz que independente do principal laboratório humano, que é ele, este escritor, vários outros indivíduos tentaram essa técnica dele para atingir o estado vibracional. Então ele apresenta como uma técnica que funciona porque foi testada por ele e por outros laboratórios humanos. Complementos para o estado vibracional. Deite-se em qualquer posição mais propícia ao seu estado de relaxação, mas com o corpo seguindo o eixo norte-sul, a cabeça virada para o norte magnético. Ele explica em algum outro lugar desse livro aqui por que tem que botar a cabeça para o norte magnético, mas eu não me lembro agora, e acho que não deve influenciar tanto assim, mas tem alguma coisa a ver com a frequência de ondas lá do corpo energético. Ele diz para deixar as roupas bem frouxas, se manter mais coberto para se aquecer e afastar qualquer joia ou objeto de metal que esteja encostando em você. Certificar de que não tem nenhuma parte do corpo com a circulação presa. O ambiente deve estar escuro,
para não passar nenhuma luz através da pálpebra, mas também não pode estar completamente escuro, porque assim você não vai ter um ponto visual de referência. Os requisitos absolutos que ele coloca são coisas meio óbvias assim, né? Certificar de que você não vai ser interrompido, certificar de que você não tem nenhuma tarefa para fazer, que você vai ficar preocupado com ela, e ter um tempo bem longo. Ele diz, não estabeleça limite de tempo ou de prazo. O tempo que você despender no experimento não será mais valiosamente empregado em outra coisa. Depois, atinja o estado de relaxação. Então você faz a parte lá da relaxação, com a técnica que você escolher que melhor para você, e chega no mais profundo estado de relaxação possível, sem enfraquecer a consciência. Depois que você ficar o tempo necessário para alcançar essa relaxação, você repete 5 vezes mentalmente. Eu reconhecerei e me lembrarei de tudo o que encontrar durante esse período de relaxação. Vou recordar em detalhes quando estiver completamente acordado, somente aqueles assuntos que serão benéficos a minhas condições mentais e físicas. Depois começa a respirar pela boca semiaberta. Eu acho que é porque quando você está fazendo essas relaxações, às vezes dá a impressão de que você está ficando sem ar, né? Então respirar pela boca é melhor. Quando eu fico respirando só pelo nariz também, às vezes eu me sinto meio sufocado. Depois, organize as ondas vibratórias. Aí aqui ele coloca uma descrição bem técnica de como que ele propõe esse controle, essa organização das ondas vibratórias. Eu vou colocar a foto dessas páginas lá no blog e no grupo do Facebook também tem um arquivo do PDF do livro inteiro. Mas basicamente é o seguinte, você foca num ponto aqui a 30 centímetros do seu olho e instala uma vibração, imagina uma bola vibratória aqui, depois você afasta essa bola vibratória para 1 metro e depois você desce com essa bola vibratória para cá, reto aqui na cabeça. Aí depois o controle das vibrações. Você se acostuma a essa vibração que você vai sentir, você, através das experiências dos outros, você não vai ficar com medo, porque algumas pessoas às vezes podem sentir muito tremor ou uma espécie de choque e achar que aquilo vai fazer mal. Depois que você se aclimatar e adaptar a esse estado vibracional, você vai manipular e modular as ondas, vai tentar deixar elas mais sutis. Você vai pegar essa bola de energia e vai descer da cabeça até os pés, depois dos pés até a cabeça, da cabeça aos pés, repetidamente, e depois para e deixa o estado vibracional cessar. Assim você vai poder amaciar essas vibrações. Você pode pulsar também essas vibrações para ir amaciando elas. No começo elas podem estar muito duras e dando reverberação. Então é basicamente isso. Isso é a preparação para você ficar pronto para sair, porque isso vai afrouxar seu corpo energético e vai possibilitar o corpo emocional de sair. Eu vou tentar hoje à noite essa técnica e amanhã eu coloco aí nos comentários o que deu. Façam também vocês em casa essa técnica e dizem aí se conseguiram sair do corpo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com a cabeça pro norte, porque eu teria que dormir ao contrário do que eu durmo, mas vamos ver. Um abraço e voltem sempre à Escola de Atividades Gravitacionais.